Boa noite, paz do Senhor, igreja. Amém. Quarta-feira estamos aqui na presença do nosso Deus. E o texto de hoje está em Provérbios, no capítulo 26, somente versículo 2. O tema da palavra hoje é livres de toda maldição hereditária. Amém? Diz assim: como ao pássaro o vaguear, e como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. Todos aqui estamos intercessores, certo? Porque intercedemos pelos nossos amados, pela nossa família, intercessores na casa do Senhor. E esse mês de outubro começou, eu acredito, sobre todos nós, trazendo muito peso. E aí a gente começa a se perguntar por quê, né? Por que eu estou me sentindo assim? Por que isso? Por que aquilo? E aí a gente começa a ligar os pontos, né? A gente vê aí o mês de outubro, tem lá o Dia da Criança. Então, no Dia da Criança, na escola, tem vários dias divididos lá de comemorações. Então, eu fiquei observando na minha escola, na segunda-feira, foi o dia do cabelo maluco. E foi uma modinha que chegou e entrou. E durante esse dia eu observei muitas coisas, né? Muitas crianças ali, cada cabelo que vinha assim, eu falava, Jesus, tem misericórdia, né? Porque é um mal que vem de uma forma, parece inocente. É só um penteadinho. Mas aí chegou, entrou e estava em todo lugar. E aí, para minha surpresa, 1h da tarde, nós, as professoras, vamos até o hall da escola e ali a gente recebe as crianças. E tem um menino que ele me chama muita atenção, sabe? Ele chega, vai conversando, e teve um dia da mochila maluca, e ele veio e falando como que era a mochila dele. E aí ele chegou, aí eu falei, uau, você veio de gladiador? Ele falou, não, tia, você não está reconhecendo como que eu estou? Eu falei, não, o que é? Ele falou assim, tá vendo a minha espada? Olha aqui minha roupa. Foi minha mãe que fez. Adivinha o que é isso aqui? Falei, o que é? Ele falou assim, é uma camiseta da minha mãe. Mas você não tá reconhecendo? Eu falei, para mim você é um gladiador. Ele falou, não, eu sou o rei Davi. Eu vi, olha aqui minha espada. Com essa espada aqui foi que Davi derrubou lá o gigante Golias. E aí eu parei para pensar que muitas vezes nós, como pais, né, nossos filhos estão inseridos na escola, né, em todas as coisas que lá vem, muitas influências. E aí eu comecei a olhar ali as fantasias e a gente conhece muitas famílias, sabe, que são evangélicos, que vão para a igreja. Mas muitas vezes nós apagamos aquilo que é as coisas do Senhor. Por exemplo, o testemunho desse menino mexeu comigo. Porque no meio daqueles 380 crianças, ele estava ali fantasiado de rei Davi. Com a espada, falando que ia derrubar mais um gigante. E assim, às vezes, a criança fala, eu quero fantasiar de não sei de quê, né? Tinha uma menininha lá que ela me surpreendia. Eu não era desse ano, mas ela falava assim, toda vez que a gente ia fazer, vamos fazer a peça da Linda Rosa Juvenil, o príncipe, a princesa, ela falava, quero ser a bruxa. Aí eu falava, amiga, mas por que tu quer ser a bruxa? Porque a bruxa é má. E eu também sou má. Então, a criança, desde pequena, ela já entende que a bruxa é má. E nós temos o que aí? Chegando para o final do mês. O Halloween, que foi uma cultura que foi chegando, foi tomando conta. E muitas vezes tem vindo até para dentro da igreja essas coisas. Porque domingo, no meu condomínio, eu fiquei surpresa. Que os irmãos estavam indo com os filhos com o cabelo maluco para dentro da igreja. E eu falei, Senhor, a que ponto nós estamos tão cegos que nós não estamos conseguindo enxergar que o mal tem vindo disfarçado. E aí a gente acaba fazendo os gostos dos filhos, dos netos, porque, ok, cabelo maluco na igreja é meio estranho. Eu acho que era melhor ser um bom cabelo, né? Um bom penteado, um bom testemunho, mas ok, cada lugar é o seu lugar. E nós
temos sentido esse peso nesse mês de outubro, sempre o Senhor nos alertando. E na segunda-feira o Senhor nos trouxe essa alerta sobre a maldição hereditária. E aí eu comecei a refletir, aí eu mandei mensagem, pastora, a pastora, ok. E aí, e agora, né? Vou pesquisar uma palavra, vou orar, vou buscar do Senhor. E aí veio, né, o versículo, capítulo 26, versículo 2 de Provérbios, que diz: como o pássaro que foge e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. E eu comecei a refletir sobre esse versículo, que muitas vezes nós permitimos que os nossos filhos, que as crianças acabam se envolvendo. E é uma contaminação. E aí eu falei, Senhor, eu quero ministrar essa palavra, mas fala comigo, né? E à noite eu tive um sonho, que eu estava num lugar onde era um evento preparado para honrar algumas pessoas. Algumas pessoas iam ali receber uma honra. E eu olhando ali naquela sala, naquela mesa, havia uma roseira. E aquela roseira, ela estava muito florida, mas eram tantas rosas que haviam mais rosas que folhas. E eu comecei a ver, achar tão lindo, né? Aquela roseira embelezou mais ainda aquele lugar, aquele evento. E aquela roseira ficava bem do lado da mesa. E aí eu olhava, e do lado da roseira tinha uma lixeira. E aquela lixeira, ela estava quase transbordando e estava aberta. Ou seja, um local tão bonito, um evento ali, pessoas iam ser honradas, aquele lixo ali, por que ninguém tirou? E eu me perguntei por que eu também não tirei aquele lixo. Eu falava, bom, mas tá aí. Então eu imagino que a roseira, com aquele cheiro agradável das rosas, seja para disfarçar o odor daquele lixo. E aí eu saía e voltava, e quando eu voltava, aquela roseira não era mais uma roseira, era um pé de azaleia. Acredito que todos nós aqui conhecemos as azaleias, né? Barueri já foi durante muito tempo aqui nesse bulevar, muitas azaleias, e na primavera lindo, né? De todas as cores, cai todas as folhas, só ficam ali as flores. Só que a azaleia não é tão perfumada quanto a rosa, né? Mas ela estava ali, aquela azaleia linda, um rosa assim vibrante. E eu acordei de manhã e fiquei pensando nesse sonho, eu já estava com a palavra, falei, Senhor, que o Senhor quer trazer, que o Senhor quer falar comigo, né? Eu sei que esse sonho tem algo, o Senhor tem algo. E muitas vezes é isso. O mal, ele chega na nossa vida, ele não vem dizendo que ele é mal. Ele não nos atrai, o mal, dizendo que é mal. O mal vem trazendo uma aparência de bem. Né? Porque se fosse assim, a gente não deixaria se envolver. E olha quanta coisa tem vindo sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos filhos, com a aparência do bem, bonitinho, né? Porque é legal olhar e ver todas aquelas criancinhas, cada cabelo engraçado, né? Cada fantasia engraçado. E de repente o mal está entrando ali sem a gente perceber. Ah, mas é uma criança, não entende nada. Mas nós, como pais, como avós, o que a gente deve fazer? Qual o nosso posicionamento? Orarmos por eles. Quebrar ali toda a contaminação, toda a maldição, tudo que vem, né? Ah, é um evento da escola, o meu filho faz parte da escola, né? Nós, como professores, estávamos lá também. Temos que pôr também, mas aí a gente procura algo que... Peraí, eu vou procurar algo que não vai escandalizar tanto. Nem as pessoas que me conhecem, como serva de Deus, e nem eu também, né? Porque é um dia... vou pôr aqui a malévola, vou pôr aqui uma fantasia de bruxa, ou sei lá do quê. Não, por quê? Porque eu sei que isso, como serva de Deus, eu não devo trazer. Então, eu vou tentar dar uma disfarçada, né? Colocar uma roupinha de princesa, né? Colocar algo que não venha tanto assim, porque as pessoas olham para a gente e nos vê como um referencial. De repente vê lá, nossa, é serva de Deus e no dia da fantasia veio de bruxa. Ah, no dia da fantasia veio não sei do quê. Então, assim, são coisas que estão vindo, que vêm, e às vezes o mal traz ali. Porque o resultado a gente vê depois. São festas, são uma comemoração. Agora,
vai lá no pronto-socorro, vê quantas crianças não estão com doenças inexplicáveis, quantos adultos estão lá internados e vêm da onde? Por que está vindo? Né? Então, são coisas que vêm. Mas voltando aqui para a maldição hereditária. Hoje, a gente vê os casais, as famílias, pessoas que não consideram mais o casamento como algo, né, duradouro, que casou com a pessoa para viver a vida inteira. Os casamentos hoje são muito descartáveis. E os filhos, né? No momento ali que começa a se xingar, acaba colocando que a vida não dá certo por causa do filho. Ai, porque você me deu o golpe da barriga. Ai, porque não sei o quê. E sem querer, às vezes, acaba trazendo palavras de maldição contra a vida dos filhos. E a palavra de Deus diz que a maldição hereditária, ela visita até a 4ª geração. Só que nós, como igreja, temos esse papel de orar, repreender e quebrar essa maldição. E essa alerta que o Senhor tem trazido para nós, né? Essa semana, o Senhor tem trazido essa alerta para nós. Então vamos orar, cobrir a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, vigiar para ver se o mal não está entrando ali, né? De repente está lá uma sala linda e de repente uma roseira e uma lixeira. Qual é o sentido? Eu entendo que o mal está ali tentando se disfarçar na beleza de alguma situação, né? E aí eu comecei a pensar assim sobre a minha família, né? Qual é o espírito hereditário que atua? E aí eu comecei a lembrar meus avós, meus pais, meus irmãos, o alcoolismo, a dívida. Muitos se envolveram com macumbaria, muitos se envolveram com a prostituição. E aí, muito divórcio, muitas pessoas que não se casam, que preferem ficar o resto da vida sozinhos, só que chega um determinado tempo que a solidão vem, invade, e a pessoa acaba sofrendo muito. E eu olho para a vida dos meus filhos e eu falo, Senhor, eu não desejo isso para a vida deles. Eu não quero essa hereditariedade invadindo a vida dos meus filhos. E cada um de nós aqui sabe e conhece a história dos nossos antepassados, contado pelos pais, pelos avós, pelos bisavós. São enfermidades, né? Religiosidade. Então, são muitas situações que vêm e que ficam ali e que vão durando de geração em geração. Mas nós, como igreja, temos recebido o quê? Que Jesus, ele trouxe sobre si toda a maldição. Ali na cruz do Calvário. Toda a maldição foi quebrada. E ele nos fez livres. Só que muitas vezes nós acabamos atraindo, né? Coisas ruins para as nossas vidas, para as vidas dos nossos filhos, dos netos. E aí, de repente, a gente fala, puxa vida, parece tanto com o pai, né? Não só na aparência, mas nas atitudes. E aí me fez lembrar de uma pessoa que eu conheci na igreja, eu era jovem, eu era líder do grupo de jovem. E era um moço, assim, que ele tinha muito desejo de sorrir, de se alegrar. Mas ele se fechava muito. E eu não conseguia tirar muitas coisas dele. Mas um dia, a gente foi conversar ali numa roda de amigos, eu me aproximei, e eu falei assim, por que você não ri? Por que você não é tão extrovertido quanto os outros? Ele falou assim, não, porque eu trago dentro de mim umas marcas. Eu falei, mas você quer compartilhar essas marcas? Né? A gente vai orar junto. Ele falou assim, a história da minha família não é muito legal. Meu pai foi uma pessoa abusador, abusou das próprias filhas. E aí, quando eu vou na casa dos meus familiares, da minha avó, as pessoas, os meus parentes falam assim, nossa, mas você parece tanto com seu pai. Ele falou, e aquilo dói tanto dentro de mim porque eu sei quem ele era. E eu não quero ser parecido com ele, nem fisicamente, e nem ter as atitudes que ele teve, porque foram muito doloridas e deixaram marcas na minha vida, na vida das minhas irmãs, da minha mãe. E ele falou assim, por isso eu não consigo
Sempre quando eu penso, vou namorar, vou conhecer pessoas, eu penso que eu não quero ser igual a ele. E isso dói muito dentro de mim. Porque na cabeça dele, isso já vinha de geração em geração. Porque os pais contavam as histórias. E ele falava, não quero ser parecido com ele. E ali a gente orou durante muito tempo, acompanhou, levei ele para a igreja, conversei, pastor, tem aqui uma pessoa assim, precisa de ajuda. E hoje ele é um servo de Deus, abençoado, com uma família linda. Porque ele é uma escolha. Viver debaixo de maldição, aceitar a maldição, é uma escolha. E ele escolheu, não quero isso para mim. Não quero para a vida dos meus filhos. Eu não quero para as minhas gerações. Porque a palavra de Deus diz que quando a gente obedece ao Senhor, a gente atrai as bênçãos até a 1000ª geração. Olha só, a maldição vem até a 4ª, mas a bênção vem até a 1000ª. Olha a diferença. E eu fiquei pensando sobre... eu estava ouvindo uma pessoa falando que antigamente tinha-se o costume, né? De o filho falar, bênção, pai, Deus abençoe, bênção, avó, Deus abençoe. E esse costume, com o passar das gerações, foi perdido. E aí foi feita uma pesquisa sobre um grupo de pessoas que na infância pediam uma bênção ao pai. E um grupo de pessoas que nunca passaram por isso, nem conheciam, nem sabiam dessa experiência. E no final, sabe o que foi descoberto? Que as pessoas que recebiam a bênção do pai e da mãe, Deus abençoe, né? Eu te abençoo em nome de Jesus. Elas, assim, o sucesso delas era de 30, 50 ou 70 vezes mais do que aqueles que nunca receberam uma bênção, uma palavra de bênção, de vitória na infância. Então a gente entende que existe realmente essa diferença e no mundo espiritual também, né? No mundo espiritual existe uma diferença. É você acordar de manhã, antes de sair, mesmo que seus filhos estão dormindo, abençoar a vida deles, entregar a vida deles, o dia deles. Porque eu, por exemplo, eu saio de casa 5 horas da manhã, eu volto 6 horas da tarde, então eu só vejo os meus filhos só à noite. E eu não sei como foi o dia deles, mas antes de sair eu falo, Senhor, abençoa os meus filhos, abençoa a minha casa, abençoa a minha vida. Vai comigo aonde eu for, vai com os meus filhos aonde eles forem, traz o teu livramento, vai tirando toda a malignidade, todo engano, toda a mentira, porque os laços estão aí, né? Então, é um posicionamento que o Senhor está nos alertando durante esses dias, para que nós tenhamos mesmo cada dia mais esse posicionamento de orar pela vida dos nossos filhos, de clamar, de quebrar mesmo toda a maldição, de repreender, porque a autoridade já nos foi dada, que é o nome de Jesus. Então, contra nós que recebemos o Senhor, somos abençoados, reconhecemos que Jesus levou toda e qualquer maldição que poderia estar sobre as nossas vidas lá na cruz. E nós recebemos a bênção quando entregamos a nossa vida para Ele. E não é diferente sobre a vida dos nossos filhos, né? É abençoar mesmo, é trazer palavra de bênção, né? Muitas famílias, elas estão desestruturadas, muitas famílias não se conversam, vivem dividido dentro de casa. Às vezes é um oi só, oi, acabou, já era, não tem mais assunto. Não existe ali um momento de comunhão, um abraço, que faz toda a diferença, né? Tem até uma historinha que a gente costuma ler nas reuniões de pais, que é o nó do afeto. Conta a história de um pai, que ele não tinha tanto contato assim com o filho, mas ele ia todos os dias de manhã, antes de ir para o trabalho, beijar o filho. E quando ele beijava, ele deixava ali um nó no lençol. E aquele filho entendia, meu pai veio me ver, ele me beijou. Então, que a gente possa criar assim, situações que os nossos filhos possam reconhecer isso, né? Que nós os amamos, que nós os abençoamos, que nós desejamos o melhor para eles. Mas a realidade não é assim na maioria das famílias. Quantos pais não lançam palavra de maldição contra os seus próprios filhos?
e ali eles acabam recebendo aquilo sobre eles e falam: eu não vou dar certo mesmo, eu sou um burro mesmo, nunca vou conseguir, nunca vou chegar lá. Desiste de tudo porque não acredita que vai viver, que vai vencer, porque olha para o passado também e vê que na família quantas pessoas fracassaram. Mano, você é mais um fracassado. Não, puxa vida, tava lá, meus pais morreu endividado. A dívida está aqui também. Só que a maldição é uma escolha. Tá lá, passou pela sua família, passou pela geração dos seus pais, dos avós, dos tataravós. Não vai passar na minha. Não vai passar na vida dos meus filhos. Temos recebido essas palavras sobre as nossas vidas. E o que nós precisamos ter são posicionamentos. O Senhor está nos alertando é que nós tenhamos posicionamentos, porque a palavra já foi liberada. O direcionamento o Senhor já nos deu. O que falta são as atitudes. Precisamos mudar as nossas atitudes. Precisamos mudar os nossos pensamentos. Porque mesmo, né, como pessoas que estamos ali como intercessores, como pessoas que trazem a palavra, chega um momento também que a gente olha para nós e fala: será que eu creio mesmo? Será que é assim mesmo? Né? Tem um momento de fraqueza porque nós somos humanos. Será que é isso mesmo? Será que eu não vou viver a mesma maldição que meu pai viveu? Né? Será que eu não vou viver a mesma maldição que a minha mãe viveu? Será que é isso mesmo? Porque tem a dúvida e muitas vezes, e a maioria das vezes, a nossa batalha é na mente. É a luta maior, é o maior confronto. E muitas vezes tem uma brechinha ali, o inimigo vem e ele fala, e às vezes nós acabamos recebendo. Eu sempre falo um pouco do meu passado, e eu lembro que quando eu me converti na igreja, não foi bem no dia do meu batismo, foi um outro dia que eu estava indo lá e eu estava ouvindo a ministração. E aí eu olhava para a minha vida e eu via tantas coisas ruins. O inimigo, ele fez uma festa tão grande de mim, dos meus sentimentos, da minha vida. E ela falando, pregando, falou assim: o diabo só entra na sua vida mediante a brecha que você dá. Eu olhei para mim e eu falei: Jesus, por que eu tenho feito isso? Por que o diabo está fazendo uma festa da minha vida? Só eu que estou permitindo, misericórdia. E ali eu desejei ter uma atitude diferente. Falei: Senhor, me mostra onde é a brecha, porque eu quero reparar. E às vezes a maldição tem entrado na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, porque tem uma brecha. E o diabo não entra, né? Uma brecha não é um espaço assim. É algo ali, ó. Encontrou uma brechinha de nada, uma rachadura, uma pequena coisa. Ele entra e faz um estrago. Faz um estrago. Durante muito tempo, na minha vida, eu vivi como um pássaro sem sentido. Né? Comecei a lembrar daquele desenho da Dory, né? Procurando Dory. Né? Aquele peixinho que ela tinha momentos que ela conseguia lembrar das coisas, e tinha momentos que ela esquecia de tudo, porque ela havia perdido os pais lá pequenininha, e ali trouxe um gatilho na vida dela. E chegavam momentos que ela ficava dando voltas assim, volta em círculo, porque ela lembrava lá daquele momento que ela perdeu os pais. Mas na cabeça dela, ela não entendia que os pais estavam procurando por ela. Ela achava que só ela estava procurando os pais. E muitas vezes é assim na nossa vida também. A gente acaba se perdendo no nosso entendimento, no nosso pensamento, ficamos dando voltas e perguntando: Senhor, mas por quê? Senhor, mas por quê? E o Senhor já liberou a palavra. O Senhor já deu o direcionamento. E o que faltam para nós são atitudes daqueles que recebem a palavra, a semente, e que deseja dar frutos. Qual fruto que nós queremos dar? Que os nossos filhos sejam abençoados, que eles vivam o melhor de Deus,
O passado ficou para trás, a maldição ficou para trás. O nosso posicionamento é abençoarmos. Porque a gente começa a pensar assim. Por exemplo, eu olho para o meu passado, a minha infância. Foi tão dolorida, foi tão difícil. E eu olho para a vida dos meus filhos. Está muito mais fácil. E eu penso que a vida dos filhos deles vai ser mais fácil ainda. Porque quando eu falo para eles, meu filho ontem perguntou para mim, né? Agora ele está se sentindo porque tá maior que eu, né? Com 14 anos. Aí ele aqui, mãe, encostou perto de mim, tá 1 centímetro assim mais que eu. Sou pequenininha, né? Ô mãe, por que você é pequena demais? Por que você não cresceu? Falei, quer que eu fale para você? Eu morava lá no Nordeste e as crianças de lá, sabe o que elas têm? Nada. Sabe o que elas passam lá? Fome, desnutrida, não tinha alimento, a desnutrição, tudo isso impediu o crescimento. Se parar para pensar, a maioria dos nordestinos é de 1,5 m para baixo, né? Quem tem lá seus 50 anos. Já os netos, os filhos, já estão chegando no 1,65, 1,70. Por quê? Porque já tem toda uma diferença. E nós, como pais, nós queremos que os nossos filhos tenham uma vida diferente da nossa. Nós não queremos que eles passem pela metade das lutas que nós passamos. Mas nós precisamos ter esse posicionamento de orar, de clamar, de quebrar a maldição, mas muito mais que isso, diálogo. Explicar para eles que o mal existe, que o mal está aí, né? Muitas vezes não tem esse diálogo, não tem esse entendimento. O relacionamento com os filhos é um boa noite, oi, tudo bem, acabou. E às vezes o filho não precisa que dê coisas materiais. Ele só precisa de um abraço, um eu te amo. E às vezes a gente esquece disso. Acaba, né, principalmente as mães, os pais que trabalham, querem ter um tempo, né, assim, mais de qualidade com o filho, não consegue e acaba, né, dando tantas coisas materiais ali e achando que tô deixando meu filho feliz. E às vezes o que precisava era só um abraço. É só um eu te amo. 1 minutinho. Separar 1 minutinho, né? E aí, tá tudo bem? Que adolescente é complicado, né? Eu tenho 3 na minha casa. E principalmente o último, às vezes ele tá falando, eu peço para ele repetir 20 vezes. Porque 19 vezes eu ainda não entendi o que ele tá falando. Porque a linguagem deles é tão estranha. Só que nós temos que tentar conhecer essa linguagem também. Porque senão nós acabamos perdendo. E quando a gente vai ver, não conseguiu instruí-los como verdadeiramente poderia ter sido. E aí o que acontece? O ciclo vai se repetindo. E tantas coisas vão entrando. Então eu entendo que esse é um mês que nos leva a ter essa reflexão. Que o mal existe, que ele está aí, que ele está disfarçado, né? Que vem mesmo as maldições através de algumas atitudes, de algumas brechas, e que nós, como pais, precisamos desse posicionamento, de orarmos e clamar por cada um deles. Que nós possamos mesmo ter essa certeza, que Jesus nos deu essa autoridade para repreender todo o mal. E assim nós vamos ver os frutos do nosso posicionamento na vida dos nossos filhos, na nossa casa, na nossa família. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra.